Boa noite a todos que estão acompanhando o canal. Tivemos a previsão já de tarde, estão aqui os vídeos, né? Centro-Oeste, Sudeste e Norte, Cone Sul e Nordeste. Aqui é para 15 dias. Agora vem o vídeo estendido, que a gente faz na segunda hoje e lá o próximo na quinta-feira. Segunda, quarta e sexta é o Peter, com Santa Catarina que está aqui. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho, acompanhar aqui os diversos vídeos, também aqui o canal do Peter, fazer a inscrição e dar o sininho e principalmente visualizar e, vamos assim, recomendar em suas redes sociais. Tu viu que o mapa já deu uma mudadinha os 46 dias, começa a preocupar um pouco. No norte do país, sem muita mudança, tirando aqui a parte do Pará, que voltou a colocar algumas chuvas abaixo do normal, até um certo ponto é bom porque estava chovendo bastante, então vai dar uma trégua. Não é uma redução drástica, tem boa chuva por aqui. Vai depender de não poder ser o quê? 15, 20, 25 dias ou mais direto sem chuva, que eu não acredito por enquanto. Aqui no centro-norte do Tocantins também. Está indicando talvez mais ali entre o começo, meio, final. E vamos assim, no miolo de dezembro é que pode ter uma redução maior de chuva. Um veranico aqui talvez de 10 ou 15, 20 dias, quem sabe. Mas ainda está no limite. Dependendo do estágio da cultura pode ser até bom. Dependendo de quando o pessoal plantou, alguns já podem estar começando a chegar na reta final. Aqueles que estão no enchimento de grão ou final da florada, aí já preocupa mais. Aqui no Amazonas, de maneira geral, a chuva fica normal acima da média, um pouquinho menos aqui, mas sem muita influência. Aqui realmente chama atenção, é uma época de começar a estiagem no norte do país e a chuva continua bem acima do normal. Vamos torcer que se confirme nessa região aqui, porque está precisando. O Acre vem colocando já há várias semanas com chuva de normal abaixo. Aqui pode ser que haja uma preocupação, pode até favorecer alguns focos de incêndio em função de tempo mais prolongado sem chuva. Aqui preocupa um pouco. Os países ao norte começam a diminuir a chuva, boa parte do Peru, tanto na costa quanto em cima dos Andes. Boa parte do Peru preocupa também com uma chuva bastante irregular, assim como o Equador, a Bolívia próxima aqui ao Brasil. Já nessa área aqui entre o Paraguai, centro-sul da Bolívia e norte da Argentina, a chuva pode ser mais significativa. Esses pontos aqui, de repente, pode ser algum erro de modelo. No Rondônia, também preocupa levemente, ainda talvez não chega a trazer uma condição tão ruim de estiagem por enquanto, mas um pouquinho de preocupação passa a ter entre o Acre, aqui na Rondônia, próximo à Bolívia, e o Mato Grosso, que por enquanto essa redução de chuva, de certa maneira, é até benéfica pelo excesso de umidade que tem. Não passando de 15, 20 dias sem chover, vai ser muito bom essa redução aqui para facilitar o trato normal das culturas, daqui a pouco facilitar a ter mais sol e dependendo de se ficar mais no finalzinho, lá para janeiro, fevereiro, pode facilitar um pouco a colheita. O ano passado, se não me engano, nós tivemos excesso de chuva durante o mês de janeiro. Não está querendo se repetir o ano passado, pelo menos por enquanto. Então nós vamos ter um período de chuva mais irregular no Mato Grosso, principalmente no miolo, metade de dezembro mais ou menos. Aqui no Pantanal preocupa, porque uma parte tem, outra parte não. Então essa região aqui do Pantanal, mais ao norte, mais seco e mais boa parte da área com chuva acima do normal. Tomara que confirme aqui. Então, boa parte dos estados do norte e centro-oeste, a situação mais confortável, apesar de indicar chuva abaixo do normal, é o Mato Grosso pelo excesso de umidade que está agora. Então, um pouco de dias de tempo seco também é bom. Mais sol e diminui a umidade e facilita os tratos culturais, aplicação de fungicida, herbicida, enfim, e até colheita quando for o caso. O Goiás começa também a ter algumas reduções de chuva. Isso aqui é ruim para o setor energético. Diminui um pouco a condição de chuva, significa que a recuperação vai demorar um pouquinho mais de tempo. Aqui, mais no Goiás, tu vê que vai ter algumas áreas com um veranico. Aqui também pode ter um veranico no sudoeste de Goiás. Grande parte da área do norte até o sul, divisa com o Triângulo Mineiro, pode ter alguns intervalos de pouca chuva, 5, 10 dias, mas não se enquadra quase no veranico. Então, um pouquinho de atenção na parte sudoeste e oeste do Goiás e nesse cantinho aqui acima do Distrito Federal.
Aqui no Mato Grosso do Sul preocupa metade sul do estado. Já vem tendo pouca chuva e continua indicando que dezembro e começo de janeiro a chuva vai ser bem irregular. Aqui sim pode trazer algum prejuízo para a produtividade da soja, pastagem também pode afetar e alguma outra cultura de verão. Aqui indo para São Paulo a situação preocupa mais ainda. Grande parte do estado de São Paulo vai ter uma chuva muito irregular entre final de novembro, dezembro, começo de janeiro. Vai ter alguns momentos de chuva nessa região. Não é ausência de chuva, é uma chuva mais irregular e abaixo do normal. E o que seria o ideal ao contrário, porque está precisando de chuva no sudeste para recuperar um pouco da estiagem que a gente vem enfrentando. Então essa área aqui, desde a divisa aqui com o Mato Grosso do Sul, toda a divisa com o Paraná, indo até o litoral, pegando inclusive parte da Grande São Paulo, pega aqui uma parte de Campinas, avançando até aqui a metade da divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. Então essa região aqui do estado de São Paulo, eu acho que pega também Araçatuba, que choveu bem pouco, toda essa região aqui fica com uma situação mais preocupante em função de períodos um pouco mais longos sem chuva, daqui a pouco 10, 15 dias com pouco ou nenhuma chuva. Tem que tomar cuidado com algum risco de fogo, economia de água. Já aqui a chuva fica acima da média, mas a distribuição da chuva no estado de São Paulo pode não ser tão regular assim. Provavelmente poderemos ter alguns períodos de chuva mais intensa intercalado com períodos de chuva menos intensa ou mais ausente. Então, mesmo indicando pouca chuva, não se descarta daqui a pouco algum temporal, alguma coisa nesse sentido. Em Minas Gerais também, ó, aqui o contrário de Minas. Na parte sul de Minas também tem uma chuva bem irregular na área do café. E esse cantinho aqui está se firmando, né, entre o leste de São Paulo e o oeste do Rio. Diminui a chuva no centro-oeste do Rio de Janeiro. Continua indicando chuvas acima do normal no norte do Rio, o Espírito Santo e grande parte de Minas, com chuvas acima da média, com uma certa irregularidade. Mas no sudeste preocupa mais essa região aqui, o sul de Minas, a área do café, algumas áreas aqui do Rio de Janeiro e principalmente grande parte de São Paulo. Entre o sul de Goiás, Triângulo Mineiro, centro-norte de Minas e aqui a região do Espírito Santo, no geral a chuva é mais frequente. Vai ter alguns períodos em que ela dá uma parada, pode ficar 5, 10, 12 dias sem, mas sempre vem e pode vir com intensidade. Alguns episódios de chuva forte nessa região aqui não dá para descartar. Mesmo nessa área aqui, apesar de indicar chuva abaixo do normal, às vezes acontece ter algum temporal, algum evento forte de chuva que os modelos não conseguem pegar. Vamos torcer para que isso aconteça, para que não fique tão ruim na parte lavoura aqui, no Mato Grosso do Sul, no Paraná e no Paraguai. E nos outros, aqui nessa parte aqui, entre Tocantins, Goiás e Rondônia, e sul do Pará, essa redução de chuva aqui até um determinado ponto pode ser benéfica. Vamos ver como é que vai dar a rodada de quinta e semana que vem. Mas aqui em São Paulo preocupa bastante, que ele vem insistindo. Pelo menos a parte norte e nordeste de São Paulo continua indicando uma chuva com bom volume, com uma certa irregularidade também, mas melhor que nas outras áreas do estado. E de Minas, a área do café exatamente. E boa parte de Minas com chuva acima, assim como o Espírito Santo. Em termos de temperatura, grande parte aqui do mapa é temperaturas de normal a abaixo da média, porque nós vamos ter chuvas acima do normal em grande parte da região. Aonde a chuva fica mais próxima da média ou abaixo, a temperatura também segue esse comportamento, ficando próxima do normal, assim, porque vai ter mais sol, menos nebulosidade, então dá uma equilibrada. E aqui até pode ficar um pouquinho acima em alguns momentos. Nessa área aqui do sudeste, a temperatura fica mais em torno, abaixo do normal nessa região, porque as massas frias vão estar passando com mais frequência aqui pelo Atlântico, jogando um ar mais frio de sul-sudeste, deixando essa região com temperaturas na maior parte do período agradáveis. Vai ter calor? Vai. O Rio de Janeiro vai ter alguns dias de calorão? Vai. Vitória, São Paulo, BH também. Mas de vez em quando dá umas resfriadas que pode chamar atenção. Há possibilidade aí de umas 2 ou 3 massas frias que possam trazer alguns dias de frio fora do padrão nessa faixa aqui do sudeste entre o final de novembro e dezembro.
Então não vai ser um final de primavera, início de verão completamente quente, vai ter um pouquinho fora do padrão. Aqui é mais difícil o ar frio entrar, então aqui nós vamos ter dias mais próximos do normal. Alguns dias de calor excessivo, uma ou outra entrada de frio até pega essa região aqui, como vai ter agora, eu acho que no fim de semana, início da semana que vem, algumas madrugadas mais frias aqui no sul do Mato Grosso, Paraná, Paraguai, embora durante a tarde fique quente, vai ser aquela amplitude típica de primavera, de manhã frio, de tarde quente, nessa região aqui, no decorrer desse fim de semana e semana que vem. Então, o que isso aqui implica na economia? A parte de roupas de verão dificulta um pouco uma venda boa, a parte de eletrodomésticos para refrigeração, ventilador, circulador, ar-condicionado, reduz um pouco, vai ter venda, mas já, tanto pela questão da economia como a questão do clima. Talvez as projeções de venda de sorvete e refrigerante sejam um pouco mais baixas que o normal. Aqui nessa parte aqui pode ser melhor, nessa área do Mato Grosso, sul do Goiás, Triângulo Mineiro, São Paulo, Paraná, essa região aqui pode ter uma venda melhor em termos de roupa e produtos relacionados ao verão. No turismo, essa faixa aqui vai ter mais dias nublado, friozinho, do que o padrão normal entre dezembro e janeiro. Então isso pode atrapalhar, dependendo do ponto de vista do gosto do cliente. Nas áreas de serra do sul de Minas, algumas noites mais frias, na Serra do Rio de Janeiro, na Serra da Mantiqueira, até alguma geada meia doida, não dá para descartar em dezembro, nas áreas ali de 1.400, 1.500 para cima, algumas friagenzinhas pegando essa região aqui para dar um alívio no calor. Isso pode ajudar na economia da conta de luz com ar-condicionado. A chuva que está indicando na bacia do Rio São Francisco talvez seja o do sistema elétrico, a bacia com uma melhor condição de recuperação parcial, porque a recuperação mesmo vai demorar. Isso exige 2 ou 3 verões seguidos bons. A bacia do Rio Paraná não está indicando uma situação boa, aqui a região do Pantanal também não está indicando uma situação perfeita. Mas vamos torcer para que lá em cima mude. Algumas vendas fora do padrão de cafezinho, de repente um chocolate quente, uma blusa de meia estação, pode acontecer nessa região fria aqui, alta entre São Paulo, sul de Minas, Serra do Rio, do Espírito Santo, áreas altas do sul de Minas, toda essa região até aqui o sul do São Paulo, de repente pode dar uma surpresinha e até ter uma venda um pouco maior do que o normal. Vamos torcer que o São Pedro não castigue muito. Na parte de doenças, o pessoal tem que tomar cuidado nas hortas comerciais. As doenças de verão todo mundo já está careca de saber que sempre tem, mas pode aparecer algumas doenças de frio, como antracnose, feijão, hortas, tomate, a própria batata, requeima também, tem uma condição um pouquinho mais favorável, algum tipo de ferrugem, na soja inclusive. Então um pouquinho de atenção também nessas doenças em hortas comerciais e algumas lavouras. Não é chance muito grande, mas não custa também tomar um pouco de cuidado nesse sentido. E como aqui pode ter uma chuva em quantidade menor, isso pode também ter o outro lado bom da moeda, de ter uma incidência menor de doenças voltadas ao clima úmido. Aí tem que ficar um pouco atento com pragas e doenças de clima seco. Então esse é mais ou menos o resumo da ópera nessa região do país. Vamos torcer para que São Pedro ajude bastante e não seja assim tão ruim, principalmente a chuva. Então vamos torcer para que o homem lá em cima tenha um pouquinho de dó da gente. Tudo isso consequência da laninha e o nosso oceano ali mais frio que o normal. Então se inscreva no nosso canal, acione o sininho, acompanhe os diversos vídeos, dê uma recomendação nas suas redes sociais para que a gente cresça e ajude mais e mais pessoas. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, até quinta.